Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Hoje, na lição de número 3, o tema será E os olhos se abriram. Dentre as principais evidências da criação do homem à imagem e semelhança de Deus está a liberdade. A liberdade de escolha é um atributo poderoso, o qual Deus concedeu à raça humana. Com o exercício da liberdade, nós podemos iniciar uma série de eventos no mundo. Alguns são bons e nos abençoam, bem como há muitas pessoas ao nosso redor. Outras decisões, porém, trazem danosas consequências, tanto para nós quanto para as outras pessoas. Hoje, nós estudaremos a respeito de uma dessas decisões danosas. Com segurança, podemos dizer que é a pior decisão que um ser humano pode tomar. Os nossos primeiros pais a tomaram e, a partir dela, todos nós sofremos as consequências. A pior decisão é dar lugar à tentação do diabo na nossa vida. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 15 ao 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo privilégio e pela oportunidade de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Te pedimos a tua bênção, a tua direção, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Antes de começar esse estudo, você pode estar se perguntando: por que Deus colocou uma árvore no jardim para depois proibir a Adão comer dele? Deus queria que Adão o obedecesse, mas lhe deu liberdade de escolha. Você entende? Mesmo que ele pudesse escolher equivocadamente, foi o que aconteceu. Mas ele deu essa liberdade. Sem uma alternativa, Adão seria como um prisioneiro e sua obediência teria sido vazia. As duas árvores apresentavam um exercício de decisão, com recompensas se escolhia obedecer ou tristes consequências se decidisse desobedecer. Ao lhe impor este preceito, Deus reconhece o ser humano como responsável e capaz das decisões dos seus atos. Mas, ao mesmo tempo, afirma a sua soberania sobre ele e o obriga a guardar seus próprios limites, reconhecendo sua condição humana. Da mesma forma, atualmente, Deus nos segue dando alternativas e nós também, muitas vezes, escolhemos equivocadamente. Estas eleições errôneas nos podem causar dor, mas podem ensinar a aprender e a crescer e a fazer melhores eleições no futuro. Sem dúvida, nós somos livres para as nossas escolhas, mas nós somos escravos das nossas decisões. Viver com a consequência de nossas decisões nos ensina a pensar e escolher com mais cuidado. Depois do relato maravilhoso da criação, culminando com a constatação do Senhor de que tudo era muito bom, surge um novo personagem, a serpente. Imaginemos como tudo era perfeito e todos os acontecimentos decorrendo em perfeita harmonia. Algo que só podemos ter um mero vislumbre
visto que vivemos uma natureza caída. O relato bíblico nos mostra que a serpente era um dos animais mais astutos da criação e tentou o gênero humano em sua liberdade. Eva começou a ser tentada a partir da sua liberdade. Segundo a serpente, ela poderia ser como Deus, se escolhesse desobedecê-lo e comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Disso, podemos deduzir que tal fruto não continha em si mesmo enzimas ou vitaminas mágicas, mas seria o simples resultado da desobediência às ordens de Deus. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O comentário bíblico Beckham diz que a serpente começou a conversar com uma expressão de surpresa: não comereis de toda a árvore do jardim? E passou a citar erroneamente a ordem original de Deus, tornando-a absurda. A proibição original estava relacionada só com uma árvore, mas a serpente disse de toda a árvore. Frase que no capítulo 2, verso 16, é encontrada na ordem permissiva e não na ordem negativa. Você vê isso capítulo 2, verso 17. A serpente pôs em dúvida a bondade de Deus. Ele foi muito restritivo, retendo desnecessariamente benefícios de grande valor. Observe que esta primeira pergunta era aparentemente inocente, mas enganou a mulher, fazendo com que ela também citasse erroneamente a ordem. Ela tornou a proibição muito mais forte do que realmente era. Deus não dissera: nem nele tocareis, mas ele fizera a ameaça de castigo muito mais forte do que para que não morrais. Ela tornou, sem perceber, a ordem irracional e o castigo mera possibilidade, em vez de um resultado inevitável. A mulher perdeu a oportunidade de ouro de derrotar a sugestão da serpente. Tivesse ela citado a ordem corretamente e se aferrado a ela, o inimigo não teria podido prosseguir com seu intento. Em o Novo Testamento, sabemos que esta serpente é identificada por Satanás. Ele enganou Eva por sua astúcia. Primeiro, instigou dúvida em relação à palavra de Deus. É assim que Deus disse? A serpente conseguiu colocar uma dúvida na mente de Eva. Satanás deturpou o mandamento, insinuando que Deus havia não proibido Adão e Eva de comerem de toda a árvore do jardim. Na sequência, Satanás se atreveu a negar as consequências de desobediência. Ele deturpou o mandamento do Senhor ao sugerir que Deus ocultava algo benéfico para Adão e Eva. A mulher sucumbe-se à tríplice tentação: o desejo da carne, ou boa para se comer, o desejo dos olhos, agradáveis aos olhos, e a soberba da vida, desejável para dar entendimento. Eva tomou o fruto e comeu, depois levou até Adão, seu esposo, e ele também comeu. E ambos desobedeceram a Deus e tornaram-se conscientes de culpa. Ainda hoje, a antiga serpente tem enganado a muitas pessoas, fazendo-as escolherem coisas ruins, a obedecerem fielmente às ordens de Deus. A liberdade é um grande bem, mas infelizmente muitas pessoas as usam
para a sua própria ruína. A concessão de nossos primeiros pais às astúcias do diabo trouxe todo tipo de desarmonia na terra. Vejamos as consequências desastrosas desse ato da liberdade humana. Quando o pecado adentrou no mundo, através de Satanás, produziu consequências inevitáveis. Vejamos quais as consequências principais. Sobre a serpente, degradação, ela comeria o pó da terra. Na linguagem dos antigos hebreus, isso significaria derrota, pois todos os derrotados nas batalhas tinham que se ajoelhar e colocar a boca no pó, indicando total submissão ao vencedor. Sobre a mulher, dores de parto e submissão ao homem. No projeto original de Deus, ambos, macho e fêmea, eram uma só carne. Com o pecado, surgiu a competição dos gêneros e a necessidade de um ordenamento hierárquico familiar. Sobre o homem, trabalho árduo até a sua morte, num solo cheio de espinhos. A partir do pecado, o trabalho passou a ser visto sob um novo prisma, o lado duro do labor. A terra não produziria alimentos de forma espontânea. Todavia, para a sobrevivência da raça humana caída, esta teria que cultivar o solo, o que demandaria um árduo trabalho e a consequente queda abrupta da qualidade de vida. Saúde e, por fim, a redução dos anos de vida. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. O comentário bíblico Beckham diz que há um toque de ironia na observação divina de que este casal humano é como um de nós. O homem e a mulher tinham buscado ser como Deus, que sabe o bem e o mal, como seres que são soberanos, mas nunca poderiam alcançar esse status. Eles só possuíam um fôlego e a imagem de Deus. Por conseguinte, sua intrusão em um âmbito que não era deles foi uma negação do seu estado de criatura e uma rebelião contra a singularidade do Criador. O homem tinha, podemos dizer, o acesso impedido agora à árvore da vida, para que não se fixasse na rebelião. A última dolorosa consequência foi o afastamento do jardim do Éden e da árvore da vida. Ao escolher comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, nossos primeiros pais perderam o direito de usufruírem da árvore da vida. É notável o fato de que muitas pessoas em nossos dias também escolham uma existência de experiência sem Deus e, desse modo, perdem o direito de ter uma vida abundante. Esses mesmos erros têm se repetido a cada geração. Aqui reside a origem das doenças, do sofrimento, da angústia, do medo, da culpa e da morte, os quais vêm assolando a humanidade desde aquele dia. No entanto, Deus não foi enganado. Ele já tinha um plano para a redenção do ser humano. Nesta vertente, podemos identificar o primeiro anúncio da salvação, uma vez que este versículo é chamado de o primeiro evangelho. O texto anuncia a inimizade eterna entre Satanás e a mulher, ou seja, representa toda a humanidade, a saber, os descendentes de Satanás e o seu descendente nascido de mulher, o Messias. Deus prometeu que o Salvador
nasceria por intermédio da mulher e que este esmagaria a cabeça de Satanás. Assim como Satanás usou a mulher para levar a humanidade à queda, Deus prometeu usar a mulher como instrumento para trazer o Redentor ao mundo, o qual salvaria a humanidade. Deus não mudou as consequências físicas do pecado, mas cancelou a consequência espiritual, o inferno. Observe a bondade de Deus ao prometer a vinda do Messias, antes mesmo de decretar a sentença de juízo, como consequência do pecado de Eva e Adão. Vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O comentário do Antigo Testamento, Champlin, diz que essa é uma declaração notabilíssima. Os críticos erram ao continuarem a ver aqui apenas uma serpente literal, que teria sido amaldiçoada e que continua a ser um vexame para o homem e a mulher. Mas é uma insensatez falar aqui meramente sobre como uma serpente pode ferir um homem no calcanhar e como a sua picada muitas vezes é fatal. E em retaliação, por muitas vezes, esmaga a cabeça da serpente. Mas, por certo, o texto envolve mais do que isso. A maldição trouxe a inimizade, mas há uma solução. Isso subtende um resultado remidor, como a resposta divina ao problema todo. Porém, o autor sagrado não nos oferece uma palavra única sobre como isso sucederia. Nem o restante do Antigo Testamento tem alguma coisa que se compare à doutrina neotestamentária da redenção, com a consequente obtenção da imagem divina por causa da herança da natureza divina. O livro de Gênesis não oferece nenhuma explicação a respeito. Metaforicamente, o calcanhar ferido aponta para o calcanhar de Cristo ferido na cruz. E, por extensão, todo o sacrifício da cruz, a expiação ao preço de sangue feita pelo Senhor. E a cabeça ferida é o golpe fatal recebido pelas forças do mal, encabeçadas por Satanás. Deus providenciou vestimenta de pele, a qual retrata a salvação que nós temos em Cristo. Esse ato de derramar o sangue, a oferta de uma vida inocente por causa da culpa do pecado, é de grande significado. Ele representa um manto de justiça entregue aos pecadores por meio do sangue do Cordeiro, acessível ao pecador por meio da fé. Ao realizar o primeiro sacrifício por meio de um animal, a fim de vestir o primeiro casal culpado, esse ato nos revela um quadro de cobertura da consciência culpada por meio do sacrifício de sangue, tipificando assim a nossa redenção. Glórias a Deus por nos dar a oportunidade de sermos redimidos por meio de Jesus Cristo, o qual derramou o seu precioso sangue pelos nossos pecados. O comentário do Antigo Testamento, Champlin, faz o seguinte questionamento: depois do fracasso, o que viria? A medida do homem não é se ele pode ser derrubado ou não. É claro que todos os homens estão sujeitos à derrota, e nenhuma vida humana é vivida sem muitas derrotas. A medida de um homem é o seu retorno. Agora, o primeiro casal enfrentava um futuro desconhecido, mas Deus continuava cuidando deles, pelo que isso era uma verdadeira garantia. Muitas vidas têm perdido seus respectivos Édens. Muitas vidas têm sido rejeitadas após algum fracasso. O homem peca deliberadamente, sem calcular o custo possível. Ele comete erros precipitados e tolos que podem ser devastadores. E tem de enfrentar consequências amargas,
de poder permanente. O homem está do lado de fora, mas suas asneiras não precisam ser a última palavra, ou seja, os seus erros não precisam ser a última sentença. A Bíblia inteira deixa isso bem claro. E a missão de Cristo pode ser a última palavra, no tocante ao destino humano, no caso de muitas pessoas. A Bíblia começa com um paraíso perdido no livro de Gênesis, mas vai prosseguindo até o Apocalipse, onde vemos que o paraíso será reconquistado. Ali vemos aquela grande cidade, a Nova Jerusalém, que descerá do céu. Naquele lugar futuro haverá outra árvore da vida, da qual todos os habitantes poderão participar gratuitamente. Para pensar e agir. Satanás muitas vezes dá início às tentações em nossas vidas, questionando as ordens de Deus. Não caia nesta armadilha, lembre-se, a obediência sempre será necessária e sempre resultará em bênçãos para nós. Deus nos criou para interagirmos e desenvolvermos um relacionamento profundo com Ele. Porém, o pecado quebra nosso relacionamento com o Eterno e com os outros. Precisamos tomar cuidado com esse tal pecado. Antes de pecar, Adão gostava de ouvir a voz do Senhor. Depois que Adão pecou, essa voz o deixou com medo e o levou a tentar se esconder de Deus. Como você se sente quando peca contra o Senhor? O pecado, muitas vezes, nos instiga a culpar terceiros por nossa desobediência e insensatez. Qual é a sua opinião acerca dessa atitude? Deus tem um plano. Desde o início dos tempos, Ele conduziu a história em direção à cruz. Na cruz de Cristo, somos restaurados à comunhão com Deus. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição deste vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 3 e o tema foi "E os olhos se abriram". Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que assistem, participam do canal, mas ainda não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que pregue a genuína palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, emita a sua opinião. Sem dúvidas, todas serão respondidas. E não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao estudo dessa lição. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.